Por que Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém? Porque a sua igreja começaria de Jerusalém até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e também até os confins da terra. Então, vamos dar uma pausa aqui para falar sobre isso. Então, por que Jesus falou para eles não saírem? Porque era exatamente ali, em Jerusalém, que a promessa do Espírito Santo ia se cumprir. Então, para que eles não se ausentassem, para que eles não saíssem, mas recebessem o Espírito Santo, era necessário que eles ficassem ali. Por quê? Porque o trabalho, né, ele iria começar ali e ele ia se estender por todas as nações, como diz o texto, até os confins do quê? Até os confins da terra. Então, não poderia começar de outro lugar, tinha que ser ali, tinha que começar ali. Amém? E começou ali, foi até os confins da terra e tem chegado a nós, e por incrível que pareça, ainda não chegou ainda em todos os lugares. Mesmo 2025 anos depois, ainda não chegou a todos os lugares. Existem lugares ainda hoje que não conhecem essa palavra, que não têm conhecimento dessa palavra, que não têm entendimento dessa palavra. E às vezes a gente tem essa palavra disponível, ela está aqui disponível para a gente, sim ou não? Porém, a pessoa não valoriza. Então, existem lugares aí extremamente remotos, difíceis, que a palavra ainda não chegou. Mas vai chegar. Já está para se cumprir isso, porque com o avanço da tecnologia, a gente tem visto a internet chegando em lugares que não chegava antes. Informação chegando onde não chegava. Então, logo, logo isso vai acontecer. Qual foi a promessa do Pai? O Espírito Santo. Que eles recebessem o Espírito Santo. Mas, qual era a preocupação dos que o tinham visto? No caso dos discípulos, né? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder. Então, vamos parar aqui um pouquinho e falar sobre isso. Olha que interessante. Esses que se reuniram com Jesus, que eram os discípulos, que eram aqueles que tiveram a experiência de encontrar Jesus ressuscitado, que já é uma coisa extraordinária, né? Você vê uma pessoa que partiu, que morreu, e você vê aquela pessoa ali com você agora falando com você, já era extraordinário. Veja que a preocupação dessas pessoas era totalmente contrária àquilo que Jesus falava. Desde quando Jesus começou o trabalho, começou o ministério dele, Jesus começou pregando assim: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. E Jesus sempre ensinando sobre o reino de Deus, sempre falando. Quando ele falava de parábolas, ele falava: o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus se compara a isso, o reino de Deus se compara àquilo. Então, todo o reino, toda a pregação de Jesus foi praticamente falando sobre o reino de Deus. E quando Jesus ressuscitou, ele continuou falando sobre o reino de Deus. Então, o que isso nos faz entender? Que o reino de Deus é extremamente importante. Quando uma pessoa fala muito de uma coisa, você não entende isso? Quando ela fica insistindo numa coisa, você não entende que aquilo que ela está falando é importante? Pois é, Jesus ficou os 3 anos do ministério dele falando do reino de quem? Do reino de Deus. Então isso mostra que o reino de Deus é importante, o reino de Deus ele é essencial. E a gente já falou aqui que o reino de Deus é o quê? É todas as pessoas que aceitaram o governo de Deus na sua vida. Aqui nessa vida, nessa terra. Jesus estava sempre falando sobre isso, sempre. E mais uma vez Jesus falou. Só que, olha o que os discípulos falaram. Eles, em algum momento daquele assunto, eles interromperam o assunto e mudaram o assunto. E mudaram no quê? Falando sobre o quê? Perguntando para Jesus, olha aí, ó. Eles perguntaram: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Quer dizer, Jesus falando do reino de Deus, de uma coisa espiritual, essencial, importante para a salvação, e eles estavam preocupados com o reino de Israel, quer dizer, com o governo atual que eles estavam vivendo ali, naquela época. Está conseguindo compreender? Como que eles estavam
longe, o quanto eles estavam distantes do que Jesus estava falando. Quer dizer, Jesus estava aqui, espiritualmente falando, Jesus estava aqui, falando das coisas aqui, e eles estavam aqui. E isso acontece muito hoje, na igreja. Né? Por quê? Porque muitas pessoas, quando a gente fala sobre salvação, quando a gente fala sobre o reino de Deus, quando a gente fala sobre a pessoa entregar a vida dela para Jesus, tem muita gente que o pensamento dela, ela joga o pensamento dela lá embaixo. Então, quando se trata do reino de Deus, a pessoa, ela cai, a fé dela diminui. Por quê? Porque não trata de um assunto que é do interesse dela. Então, por exemplo, se a gente fala assim, vamos fazer uma campanha para cura, a pessoa, opa, estou precisando mesmo. Ela até coça a mão. Vamos fazer um propósito pela família. Opa, estou dentro. Vamos lá. Vamos fazer um propósito para você prosperar. Opa, é isso que eu quero, eu preciso disso. Mas quando vai se falar do reino de Deus, Espírito Santo, jejum de Daniel, pecado, arrependimento, sacrifício da carne, sacrificar à vontade, o que acontece? Não é o interesse dela. Então, é a mesma reação que os discípulos tiveram quando estavam ali com Jesus. Jesus falando aqui sobre o reino de Deus e a cabeça deles lá. Quem vai governar Roma? Quem vai governar Israel? Porque eles estavam debaixo do domínio de Roma. Está entendendo, sim ou não? Então eles pensavam assim, Senhor, por favor, não leva a mal não, mas deixa eu perguntar um negócio aqui. Vai ser nesse tempo? Quer dizer, vai ser por agora, daqui a pouco, né? Quando que vai ser que Israel vai ser restaurado? Quer dizer, nada a ver com o que Jesus estava falando. Vocês entendem isso? E isso mostra uma realidade da igreja. Porque tem pessoas que, quando a gente fala de salvação, ela tem interesse sim. Mas, por outro lado, tem pessoas que, quando se fala de salvação para ela, ela despreza. É um assunto que, para ela, é uma coisa desprezível. Ela fica preocupada com as coisas dessa vida. É errado se preocupar com as coisas dessa vida? Não. Mas, poxa, olha o que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de uma cura, de um problema de saúde que ia ser resolvido. Jesus não estava falando de dinheiro. Jesus não estava falando de nada. Jesus estava falando do quê? O reino de Deus. Quer dizer, é a salvação da alma. Tem alguma coisa mais importante do que a alma? Tem, pessoal? Não tem. A preocupação deles era o reino físico de Israel, que estava nas mãos de quem? De Roma. O mesmo se dá com a maioria dos que têm chegado até nós. Querem conquistar primeiro o reino deste mundo e não o reino de quem? O reino de Deus. Razão pelo qual muitos têm sido o quê? Chamados. Mas poucos têm sido o quê? Escolhidos. Afinal, como uma pessoa poderia receber o espírito do reino de Deus tendo a mente dividida com o reino desse mundo? Eu te pergunto, você acha que é possível? Não, não é possível. Então, eu já vi, por exemplo, né, muitas pessoas, quando elas vêm para a igreja, quando a pessoa vem para a igreja, a maioria vem com o seguinte pensamento: eu tô com um problema, tô com uma doença, uma enfermidade, eu acho que eu tô precisando ir numa igreja, eu vou numa igreja. Já viu gente falar isso? Já viu ou não? Eu tô precisando ir na igreja, menina, olha, tô com um problema aí. Quer dizer, a visão que a pessoa tem com respeito a Deus é que Deus é esse, faz tudo. Podemos assim dizer. É aquele quebra-galho, que quando surge um problema, surge uma dificuldade, a pessoa pensa, vou numa igreja. Você vê, tem gente que até indica a igreja, né? Mas não vai. Pode reparar, você vê que a pessoa ela encontra outra sofrendo, a pessoa fala assim, poxa menina, você tem que ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja. Por que você não vai para a igreja? Eu soube que fulano foi. Eu soube que fulano foi lá e resolveu o problema. Tá, resolveu. Mas e aí, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Então, quer dizer, é aquele tipo de situação que a pessoa ela até vem, ela até recebe, ela até foi curada, ela foi liberta, ela teve a vida dela transformada, mas quando acontece aquilo que ela quer, ela dá um joia para Deus. E fala assim, meu Deus, muito obrigado, viu? Obrigado aí, o Senhor me ajudou, resolveu o meu problema. Quando eu precisar de novo, eu volto. Então, quer dizer, são pessoas que não estão preocupadas com o reino de Deus, estão preocupadas com o reino dela, com o reino dela nessa vida. Vocês estão compreendendo isso? Isso de forma alguma não pode nem passar pela sua cabeça. Eu vou lá para me resolver um problema, eu vou lá para me fazer isso, eu vou lá para fazer aquilo. Não. O seu objetivo principal aqui deveria ser você estar inserido no reino de Deus. E se já está, para que você se mantenha nele. E não
para você resolver um problema. É óbvio que se a pessoa vir na igreja, se a pessoa fizer a vontade de Deus, ela vai alcançar bênção, ela vai alcançar milagre, não tenha dúvida disso. E às vezes, nem isso acontece. Às vezes, a pessoa ela vem para poder ser curada, ela manifesta a fé, ela é curada. Mas por que Deus cura? Para mostrar para aquela pessoa que Deus não está ali só para curar, Ele pode fazer muito mais. O objetivo principal é salvar a alma da pessoa. E tem também o outro lado, que é que quando aquilo que a pessoa espera não acontece, ela também faz a mesma coisa. Ela dá um joia para Deus e ela fala assim, ó, até mais, até a próxima oportunidade, se der certo a gente volta. Vocês estão entendendo como que isso é perigoso? E isso acontecia no caso ali. Jesus percebeu que os discípulos estavam desse jeito. Então, imagina a preocupação de Jesus. Ele já tinha que, podemos assim dizer, ia voltar para o reino do céu. Mas antes de voltar para o reino do céu, ele insistiu veemente, né? Ele insistiu com os discípulos, falando para eles, olha, não saiam de Jerusalém, não saiam, vocês precisam receber o Espírito Santo. Vocês têm que receber. Por quê? Porque se com ele ali, o pensamento deles, a cabeça deles já estava no reino do mundo, no reino de Israel, imagine então sem o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, não tem como a pessoa ela encontrar salvação, não tem como. Ela precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para nos servir no reino do quê? Do mundo. Antes, como Senhor do reino de Deus. Ele está buscando pessoas que queiram lhe servir como testemunhas, o quê? Vivas da ressurreição do Filho dele aqui no reino do mundo. Então quer dizer, qual que é o intuito da pessoa receber o Espírito Santo? Ela se tornar essa testemunha viva de que Jesus está vivo e ele vive dentro dela. Então a pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela, na verdade, ela não tem só o Espírito Santo, ela é uma testemunha do Senhor Jesus, de que Jesus está vivo e que ele vive através daquela pessoa. Então, quando a pessoa fala, Jesus é visto no que ela fala. Jesus é visto no caráter, Jesus é visto no comportamento, Jesus é visto nas reações dela, Jesus é visto naquilo que ela faz. Vocês estão compreendendo? Então, esse é o maior objetivo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vai vir para a pessoa, para o Espírito Santo fazer a vontade da pessoa. Não. O Espírito Santo não é servo. O Espírito Santo, ele é Senhor. Então, ele vai vir para quê? Para que eu faça a vontade do Pai. Guarda isso com você. O Espírito Santo, ele é dado para a pessoa fazer a vontade de quem? Do Pai. É a vontade de Deus. É para isso que vem o Espírito Santo. Amém? Vocês compreendem isso? Há um texto que eu queria ler com vocês, que está lá em 1 Coríntios. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir aí. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do quê? Do Espírito. Repara que o E aí está com E maiúsculo, letra maiúscula, o E, porque está fazendo referência ao Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Então, olha só, quer dizer, o Espírito Santo, ele não é dado para a pessoa bater a mão no peito e dizer assim, eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, para ela se achar mais do que os outros, para ela fazer a vontade dela. Não. O Espírito Santo é dado para quem for útil. Então, quer dizer, o que você entende? Como que uma pessoa poderia ser útil para Deus? Porque todos os que a gente lê na Bíblia que foram usados por Deus, útil para Deus, ganharam o quê? Ganharam almas. Levou a palavra, levou a salvação. Então o Espírito Santo, ele vem para isso, para você ser útil para ele poder te usar. E não para você esquentar um banco da igreja, para você passar um tempo na igreja, para você dizer assim, eu tenho o Espírito Santo. Não, pessoal. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo vem para que ele possa ser visto através daquela pessoa. Ela se torna uma testemunha viva dele. Amém? E ele vai ser usado de acordo da forma como o Espírito Santo quiser. Da forma que ele achar que é útil, ele vai usar aquela pessoa. Ele vai usar você da forma que ele achar útil no seu trabalho. Da forma que ele achar útil, ele vai usar você lá entre os seus familiares. Ele vai achar você útil da forma que ele quiser para poder ganhar a alma daquela pessoa que está lá sofrendo, que você conhece. Mas isso só é possível a partir do momento que a pessoa recebe o Espírito Santo. Enquanto ela não recebe, bem provável, ela vai estar na igreja, mas ela vai estar preocupada mais com o reino desse mundo do que propriamente com o reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele é dado para nós, para você fazer a vontade do Pai. Para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Jesus disse, eu vim
para fazer a vontade do meu Pai. Jesus falou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem foi que enviou ele? O próprio Deus, o Pai. Então imagina, se Jesus veio para fazer a vontade do Pai, imagina eu, imagina nós, imagine você. Amém, gente? Só que o que a gente vê? Resistência da parte de muitos quando se trata desse assunto. Quando se trata do assunto de salvação, de ganho de almas, de falar de Jesus. A gente vê uma resistência muito grande. Quando se fala para a pessoa assim, ó, vamos salvar pessoas, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar, vamos ganhar almas, vamos fazer um trabalho evangelístico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Aí a pessoa fala assim, não, não quero. Não, não quero. Quer dizer, não quero, não posso, não tenho tempo. Sempre tem alguma coisa que impede a pessoa de fazer a vontade de Deus, de ser útil para Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então eu estou aqui só para fazer a minha vontade? Só o que eu quero? Ou eu estou para fazer a vontade de Deus? Então o Espírito Santo, se a pessoa fala que ela tem o Espírito Santo e ela não tem vontade, ela não tem desejo de servir a Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, você tem que revisar, você tem que reavaliar se realmente você realmente tem o Espírito Santo mesmo. Porque quem tem o Espírito Santo, pessoal, não suporta ver alguém sofrer e não fazer nada a respeito. Não aguenta. Não aguenta. Ficar preocupado em resolver só o problema, não. Resolver problema é a minha vontade. Amém? Mas a vontade de Deus, às vezes, fica muito aquém do que a pessoa ela tem feito para ele. Então, cabe cada um de nós avaliar isso. Amém, gente?